Salve Santista, agora quem dá bola é o Muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, já deixa o like, já ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos, comemorar com a gente essa marca, pequena marca de 200 inscritos, né, que a gente estava perseguindo. Agora a nossa meta é de 300 inscritos, de 100 em 100, pra gente ajudar aí, a crescer essa comunidade, mais uma comunidade de Santistas no YouTube. E o que vai crescer também o ataque do Santos, ou pelo menos a gente espera, é o Julio Furques, né? O jogador que o Santos acabou de fechar a contratação, né? Um jogador de 33 anos que estava no Atlas do México. E, bom, já sendo bem direto, né? Não me empolgou tanto. Vamos passar os números dele no México, né? No Santos Laguna foi onde ele mais jogou. Teve 163 jogos, 69 gols e 21 assistências. Até aí números legais. No Atlas, que é o time que ele estava, né? Por enquanto ainda não assinou com o Santos, mas que ele estava, ele jogou 85, fez 25 e deu 10 assistências. Nos Tiburones Rojos, os Tubarões Vermelhos, né? Time do México também, foram 80 jogos, 32 gols e 8 assistências. Se você vê, dá quase aí uma média aí, normalmente de um gol a cada 3 jogos. Parece números ok, né? Números razoáveis, né? Na carreira total ele tem 480 jogos, 159 gols, né? E 51 assistências. Parecem números ok, né? Eu falo assim porque eu não conheço o jogador, né? Sendo bem sincero, eu não conheço. Mas não me empolgou muito pela sequência de times que ele passou e pela idade. Eu citei aqui só os números do futebol mexicano, que é onde ele mais se destacou. Mas ele chegou a jogar no São Lourenço, sem marcar gols, sem dar assistências. Jogou no Belgrano, jogou no Olimpo, não é o Olímpia do Paraguai, né? O Olimpo, o Clube Olimpo. Aí você teve, né, os Tiburones Rojos, o Atlas e o Santos Laguna, né? O Atlas sendo o último agora em que ele está, que o Santos foi buscar, né? E além disso tem 33 anos. Ou seja, tirando ali o São Lourenço, ele não jogou em nenhum time grande, né? Porque o Atlas não é um time grande do México, o Santos Laguna também não é um time grande do México. Embora ele tenha ido bem nesses dois clubes, né? Mas de time grande mesmo, só o São Lourenço. E aí sim, no São Lourenço ele fez menos de 10 jogos, não marcou gols, né? E saiu muito rápido, né, do São Lourenço. Então, assim, não me empolgou muito, sendo bem sincero, assim, não me empolgou muito. Principalmente se a gente pensar que, assim, a gente está vendendo um centroavante de 20 anos, né, que é o Marcos Leonardo, e contratando um de 33. Para quem tem números, né, ok, vamos falar de números dignos, vai. Para quem tem números dignos, 33 anos, quanto tempo a gente vai conseguir aproveitar ainda de auge do Furks, por exemplo? Eu sei que muita gente vai lembrar aí do Ricardo Oliveira, né, que chegou mais velho, chegou por produtividade. A gente pode lembrar de outros centroavantes aí que vieram um pouquinho mais veteranos pro futebol brasileiro e ainda renderam, né? O Fred até outro dia fazia bastante gols, enfim, que também jogou bastante no futebol brasileiro até o fim da sua carreira. Mas eu não sei, não me empolgou. O que me parece, e aí nada contra, tá? Mas assim, o que me parece é que é uma contratação pelo scout, né? E por mim, assim, tudo bem, não tenho nada contra. Mas me parece uma contratação mais pelo scout. E aí outra dúvida que eu tenho também é se, com esses 33 anos, né, com esses números, se o Furks vai conseguir jogar no que o Turra tem como plano de jogo, né? Principalmente se a gente pensar em arrancadas para contra-ataque, enfim, naquela roubada de bola, por exemplo, que o Marcos Leonardo deu contra o Goiás, que gerou o gol do Mendonça, o Furks conseguiria voltar tanto e acompanhar a jogada? É uma dúvida que eu tenho. O Marcos Leonardo foi bastante acionado também no jogo contra o Cuiabá, bastante acionado naquelas, né? A tentativa era que acionasse ele correndo, né? Ele não pegou todas as bolas porque o Santos não jogou bem naquele jogo, mas o Furks teria aquela arrancada para chegar batendo pro gol? Eu tenho minhas sinceras dúvidas. O fato dele não jogar em nenhum time grande sem ser o São Lourenço e no São Lourenço não ter ido bem é uma coisa que me preocupa também. Então, assim, de cara não me empolgou. Assim, não me empolgou.
Mas eu posso estar redondamente enganado e o Fux vir aqui e arrebentar, né? Nada impede. O futebol mexicano é um futebol forte, né? Então, assim, para ele ter se destacado em times que não são grandes, é um ponto positivo. Né? Ele se destacou no Atlas, se destacou no Santos Laguna. Se você considerar os números aí dos Tiburones Rojos, também, né? 80 jogos, 32 gols, se destacou também. Pode ser que venha aqui e arrebente, né? Pode ser que venha aqui e arrebente. A gente tem que pensar também que os reservas do Marcos Leonardo hoje, que está em vias de sair, né? É o David Washington, que parece que vai receber propostas, né, do futebol inglês. A gente tem o Mezenga, né, que é o Mezenga. Então, assim, você ter o Furks, talvez você preserve mais o David Washington e não dê oportunidades, que não é para dar mesmo, para o Bruno Mezenga. Então, assim, você, né, consegue ter uma opção ali que já se provou em outros lugares. Porém, esses lugares não são lugares tão confiáveis assim, né? Santos Laguna e Atlas, enfim. Mas, né, ainda num ponto positivo, é que ele gosta de marcar em aparentemente jogos grandes, né? Na Champions League da CONCACAF, né, que seria Libertadores para eles, ele disputou duas, né? Uma com o Santos Laguna e uma com o Atlas. No Santos Laguna ele fez 6 jogos, marcou 5 gols e deu uma assistência. No Atlas ele jogou 4 partidas e fez 2 gols. Então, assim, a gente vê que é um cara que gosta desse tipo de jogo, né? Gosta desses jogos internacionais. Mas, de novo, né? A gente tem que ponderar que o Atlas, é o Santos Laguna. Talvez o fato dele ter jogado a CONCACAF Champions League por esses clubes significa que os gols dele nesses clubes ajudou o clube a se classificar, né? Tem esse porém. É aguardar para ver, né? Eu não acredito que muita gente conhecia o Furks antes dele ser procurado pelo Santos. Então a gente vai aguardar para saber. De novo, de início não me empolgou, porque se fosse eu, né, o Santos, tentaria repor o Marcos Leonardo com alguém jovem também, né? Não alguém um pouquinho mais veterano. Talvez até o fato de ser veterano ajude a segurar um pouquinho essa pressão que vive o Santos hoje, né? Que aos poucos, com contratações, a pressão seria diminuída, né? Enfim, é aguardar para a gente ver. De início não me empolgou, posso vir aqui e depois, né, com o tempo, falar que eu estava errado, não tem problema nenhum. Mas de início não me deu aquela empolgada. Os números pelo Atlas e pelo Santos Laguna são números dignos, né? São números bons, né? Uma média, quase uma média aí, arredondando, vai de um gol a cada 3 jogos, fazendo uma conta mais grosseira. Dos Tiburones Rojos, quase um a cada 2 jogos. Números bem bons, bem dignos, né? Mas eu Daniel, esperava uma reposição mais jovem, que você pudesse, de repente, revender, né, no futuro, e que pudesse aproveitar o maior auge técnico e físico desse jogador. Um jogador de 33 anos, não sei se vai conseguir ser tão longevo assim, né? Embora a posição de centroavante, se a gente for pensar em centroavante e goleiro, talvez sejam as que se menos desgaste, né? Claro, isso também a gente tem que ver dependendo do esquema tático, né, do treinador, e também do próprio físico do jogador, né, de como ele se cuida, enfim, do próprio jogador como profissional, né, no quesito de cuidar do seu corpo. O que você achou do Furks? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, cientista. É nóis.